bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 m² de floresta tropical evapora mais água que 1 m² do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de água chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas, formação de professores, são mais de 170 professoras, e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é o Rio Voador, mas também que os serviços ambientais dessa região tão longe como a Amazônia vão afetar realmente a qualidade de vida de cada uma dessas cidades. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, para mim, a primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica, reparei que essa umidade relativa pulou para 80% uma vez só, 10, 15, 20 minutos depois voltou para 30% e tinha atravessado o Rio Voador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou o histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe daqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia de todo o país.
É infalível. Todos os anos, quando chega o verão, chegam também as grandes tempestades e, infelizmente, costumam acontecer na sequência grandes tragédias, como temos visto no final de 2021 e no início de 2022. Existe um fenômeno por trás disso, os rios voadores. Eu sou Rafael Barifuzzi, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar o que é isso e por que um rio voador faz com que chova tanto no centro-sul do Brasil no verão. Os rios voadores são chamados assim porque eles também são um fluxo de água, mas em vez de correr na terra, eles correm no céu. Impulsionados pelos ventos, esses corredores aéreos de umidade carregam um volume massivo de água de um lugar para o outro. Na América do Sul, tem um rio voador que vai da Amazônia até o sul do continente. Ele carrega parte da água que evapora no norte para as outras regiões do país. O norte é uma região muito úmida, e como me explicou a meteorologista Stael Cias, a floresta amazônica por si só já despeja uma quantidade enorme de água na atmosfera com a evaporação. O cientista Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, calcula que uma árvore da floresta amazônica com uma copa de mais ou menos uns 20 metros de diâmetro transpira mais de 1.000 litros em um único dia. Ao todo, 20 bilhões de litros de água são produzidos todos os dias pelas árvores da bacia amazônica. Essa umidade toda é carregada pelo vento na forma de nuvens, mas o relevo da América do Sul, especificamente a Cordilheira dos Andes, não deixa ela escapar do continente. Isso obriga o rio voador a fazer uma curva e a descer. Se esse corredor de umidade se encontra com uma frente fria vinda do sul, as nuvens carregadas tendem a ficar concentradas por alguns dias em uma determinada região. Um fenômeno potencializa o outro, formando um terceiro, a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. Essa zona de convergência é recorrente durante o verão nessa parte do planeta e provoca chuvas fortes. O rio voador da América do Sul está ativo durante o ano todo, mas fica mais forte na época do verão porque a liberação de umidade da Amazônia cresce por causa do calor. Ao mesmo tempo, evapora mais água dos oceanos Pacífico e Atlântico, intensificando esses fenômenos meteorológicos. E isso tem uma função importante: ajuda a encher os reservatórios das hidrelétricas e de abastecimento de água. O curso e o alcance do rio voador são influenciados pela dinâmica dos ventos na região e pela passagem de outros fenômenos meteorológicos pelo continente. No inverno, a maioria das frentes frias não conseguem subir até o sudeste ou o centro-oeste do Brasil, e o rio voador vai até mais ao sul do continente. Mas no verão, o sistema de pressão que bloqueava as frentes frias vai para o oceano, se afastando do continente, e as frentes frias conseguem subir. Quando uma sobe, ela se conecta à umidade amazônica e elas vão juntas até parar em cima do sudeste ou do nordeste. Aí é quando acontecem os temporais. Muita gente olha para essa chuvarada toda e pensa que isso é excepcional, mas o meteorologista Francisco de Assis reforça que a formação dessas zonas de convergência são algo típico da América do Sul no verão. Dependendo do ano, elas ocorrem mais para o sul ou mais para o norte, são mais fortes ou mais fracas, mas sempre acontecem, assim como as tempestades. Outro ponto importante, segundo os cientistas com quem eu conversei, é que esses temporais não são imprevisíveis. Pelo contrário, os meteorologistas dizem que alertas costumam ser emitidos com antecedência. O problema é a falta de preparo e de reação das autoridades a esses avisos. Por isso, a meteorologista Josélia Pegorim insiste que não dá para dizer que esses temporais são causados pelas mudanças climáticas. Ela afirma que quase todos os outros desastres naturais e chuvas catastróficas no Sudeste em particular tinham ligação com as zonas de convergência. Pegorim argumenta que essas zonas de convergência se formam praticamente todos os anos com maior ou menor intensidade. Portanto, não são nenhuma novidade, não dá para falar que são algo inédito causado pelas mudanças climáticas. Stael Cias faz, no entanto, uma avaliação que é um pouco diferente. A meteorologista diz que a ocorrência de uma sequência de chuvas tão intensas em tão pouco tempo e em tantos lugares pode sim ser considerada um sinal das mudanças climáticas. Ainda mais porque temos visto ao mesmo tempo outros eventos extremos, como secas muito fortes e ondas de calor que levaram as temperaturas para mais de 40 graus por vários dias no sul do país. Houve enchentes no Tocantins que aconteceram meses antes do esperado. E houve até tempestades de areia no interior de São Paulo que nunca tinham sido vistas antes naquela região. Mas o climatologista Carlos Nobre me explicou que isso é raro. Dificilmente as mudanças climáticas causam eventos inéditos. O mais comum é ver os mesmos fenômenos de sempre, só que cada vez mais intensos e frequentes. Ele diz que os dados científicos que temos hoje apontam justamente para isso. As ondas de calor, as chuvas fortes, os incêndios florestais, as secas, todos estão mais frequentes hoje do que há 150 anos. E que temos batido recordes sucessivos de altas temperaturas.
Nobre diz que tudo isso está sendo causado pelo aquecimento global. Mas na avaliação dele e de outros cientistas, a causa das tragédias que vemos todos os anos no Brasil durante o verão não são exatamente as tempestades em si, mas o fato de muita gente morar em áreas de risco e continuar nelas mesmo depois dos desastres. Hoje, segundo Nobre, há 5 milhões de pessoas vivendo em locais assim. Muitas delas dizem que seguem ali porque não tem outro lugar para morar. E para muita gente, o poder público não faz o suficiente para ajudar essas pessoas a se mudarem dali. Nobre faz ainda um alerta. A tendência da situação é piorar. Ele diz que o que estamos vendo hoje ocorre em meio a um aumento de pouco mais de 1 grau na temperatura média do planeta e que mesmo que a gente tenha muito sucesso com as políticas ambientais, a temperatura ainda vai subir mais até o fim do século. E os eventos extremos vão se tornar ainda mais comuns e catastróficos. Por isso, o climatologista defende que precisamos dar prioridade a políticas para prevenir os desastres naturais. E no caso dos temporais de verão, ele defende que a melhor saída é não deixar as pessoas morando em áreas de risco. Eu fico por aqui, gostou? Dá uma curtida, compartilha com seus amigos e volta logo, porque tem sempre vídeo novo por aqui. Tchau, até o próximo!